Bom, e a nossa convidada nessa primeira parte aqui do programa é Maria Lúcia Fattorelli, uma grande especialista em dívida pública. Auditora aposentada da Receita Federal, atual coordenadora da Organização Auditoria Cidadã da Dívida. E ela já participou como consultora técnica da CPI da Dívida Pública na Câmara Federal, aqui no Brasil, em 2010. Também participou da Auditoria Oficial da Dívida do Equador. E no primeiro semestre deste ano, esteve na Grécia fazendo a Auditoria da Dívida Grega. Seja bem-vinda, Maria Lúcia, prazer em recebê-la. Prazer, Helena, muito obrigada pela oportunidade. Imagina, e aqui em Porto Alegre, tu também és integrante do Instituto Justiça Fiscal, que participa dessa grande campanha, né, campanha global por justiça fiscal, que as transnacionais paguem o justo. O que significa isso? Olha, essa campanha é muito importante porque nós temos atuando aqui no Brasil e em toda a América Latina. Essa campanha é uma campanha latino-americana, né, e chega a ser global, porque também acontece em outros países de outros continentes. Nós temos uma série de transnacionais que, para vir para o país, elas recebem terreno, incentivos fiscais durante anos que chegam a ultrapassar uma década, isenções tributárias, não é? E acabam que não remuneram bem aos trabalhadores, exploram a classe trabalhadora brasileira, remetem os lucros para o exterior, com isenções também, sem deixar tributos aqui, né? Então, é uma série de privilégios, explorando, às vezes, recursos naturais, desvalorizados, né? Então, uma série de questões que nós precisamos refletir. Como é que o cidadão pode participar? Como é que ele pode integrar isso? Porque, às vezes, até, se tem ideia disso, vai dizer que não conhece, não. Os cidadãos brasileiros conhecem esse problema, mas como se engajar esses movimentos? Então, justamente nesse momento, é fundamental que a sociedade tome conhecimento dessa campanha, porque este ano nós já tivemos elevações de tributos que a sociedade paga a conta, tributos indiretos que incidem sobre o consumo, não é? Tanto de bens como de serviços. A própria falta de correção da tabela do imposto de renda onera a classe trabalhadora como um todo. E, enquanto isso, essas grandes transnacionais estão tendo todos esses privilégios. Por isso é que essas organizações do Instituto de Justiça Fiscal, a Rede Latinidade, que é uma rede latino-americana, lançaram essa campanha e a sociedade pode ajudar, não é, divulgando esses fatos, porque essas questões só vão modificar a partir de uma grande conscientização social e que vai poder exercer uma pressão na classe política, tanto do executivo como do legislativo, reivindicando essa mudança, né? Porque o nosso modelo tributário é extremamente injusto, distorcido, regressivo. Tu defendes uma reforma tributária aqui no país? Sim, ela é super necessária, não é? Porque quando se Mas seria assim a simples inversão dessa pirâmide, a contribuição dos municípios que reclamam que recebem pouco e dos estados que recebem menos ainda? Claro. Como seria? Seria essa inversão da pirâmide? Como seria? Olha, a reforma precisa acontecer tanto na própria questão dos tributos em si, da forma de cobrar, da progressividade, do respeito à capacidade contributiva, não é? que não é respeitada. Por exemplo, mais de 60% da arrecadação brasileira, ela incide sobre o consumo. E para dar um exemplo, para as pessoas entenderem, o tributo que incide num pacote de macarrão. Um pobre que recebeu uma esmola e vai lá, compra o pacote de macarrão, ele vai pagar o mesmo tributo embutido que um milionário vai lá comprar o mesmo pacote de macarrão. Então, essa é a grande injustiça que não respeita a capacidade contributiva. No Brasil, nós não temos imposto sobre grandes fortunas. O imposto sobre heranças, vários estados nem cobram e alguns cobram abaixo do que a Constituição brasileira permite, só até 8%. Tem países no exterior que o imposto sobre herança ultrapassa 50%, para evitar essa acumulação de fortunas, não é, em poucas famílias, não é? E então tem essa questão tributária, tem também a questão que você mencionou da distribuição dos recursos. Mais de 70%
da arrecadação fica na esfera federal, não é? E 5% apenas retorna, chega nos municípios, não é? Os estados ficam aí com cerca de 17%, 18%. Então, nós temos um modelo extremamente distorcido, tanto quando você olha a tributação em cada tipo diferente de incidência, como quando você olha a distribuição da carga também para os entes federados, não é? Maria Lúcia, mas a questão da dívida, né? A gente enumerei tantas e tu participando, a tua experiência toda, né? Nisso. A dívida brasileira, algum dia pode-se dizer que vamos pagar a dívida brasileira? Ou é isso que importa para que o cidadão possa ter uma vida melhor? Então, os temas são interrelacionados, Sim, né? Porque os brasileiros, a maioria dos brasileiros pagam muito tributo. E por que nós não temos o retorno? Exato. Em saúde pública de qualidade, educação de qualidade, segurança pública, transportes, etc. Né? Exatamente porque na esfera federal, por exemplo, quase a metade do orçamento federal, todo ano, vai para pagar a dívida pública, juros e amortizações. Aqui no âmbito do estado do Rio Grande do Sul, mais de 16% da receita líquida real tem ido para a dívida pública. Cerca de 13% da dívida refinanciada pela União e um pouco mais de 3% para outros tipos de dívidas, né? E a grande pergunta é a seguinte: que dívidas são essas? Exato. Porque todos nós, estamos pagando essa conta, não é? De forma muito pesada, muito onerosa. E a nossa associação, a Auditoria Cidadã, faz exatamente esse trabalho de investigar, de questionar que dívida é essa, até porque a Constituição Federal colocou lá no artigo 26 do Ato das Disposições Transitórias a necessidade de realizar uma auditoria da dívida, e ela nunca aconteceu, tá? Então, quando você me pergunta, nós vamos pagar? Nós temos pago. Mas pago a duras custas do cidadão brasileiro. Sim, nós temos que se não termina nunca. Terminamos com o FMI ou, teoricamente, né? Mas a dívida continua. A dívida continua. Olha, em dezembro agora de 2014, para citar uma data já com os números fechados, a dívida externa total ultrapassou 550 bilhões de dólares. E a dívida chamada interna ultrapassou 3,3 trilhões de reais. Nossa. Então, é verdade que uma parte da dívida externa é contraída pelo setor privado, mas diversas vezes na nossa história, quando vem uma crise como a que está se iniciando agora, a dívida externa ela se converte em dívida pública. A dívida externa do setor privado. Sim. Isso já aconteceu na década de 80, na década de 90 e continua acontecendo, e esse risco é realmente um risco que existe e, mais uma vez, a sociedade que vai pagar a conta. E uma característica comum em todos esses casos que você elencou, que a gente tem tido a oportunidade de investigar, de auditar, é a atuação de um mesmo sistema da dívida, que a gente chama de sistema da dívida, que é a utilização desse endividamento público de forma equivocada, às avessas. Porque todos nós, na nossa vida pessoal, nós entendemos dívida como quando contraímos uma dívida, entendemos que estamos recebendo um recurso, não é isso? Exato. E quando analisamos a dívida pública, nós nos deparamos com uma série de mecanismos que utilizam o instrumento do endividamento público de tal forma que o Estado não recebe nada, registra uma dívida e que depois tem que reembolsar e pagar elevados juros sobre essa dívida. E juros muito altos. O Brasil paga os juros mais elevados do mundo, sem uma justificativa técnica, nem econômica, nem política, nem financeira. É uma deliberação mesmo de remunerar o capital de forma extorsiva. Né? É uma deliberação que nós precisamos rever, e nós entendemos que a ferramenta da auditoria
pode ajudar a rever essas questões no Brasil, porque não se trata de uma mera opinião, não é? A auditoria se baseia em dados, documentos oficiais. Então, o resultado da auditoria é um relatório, é um instrumento muito forte, porque ele tem exatamente esse respaldo de dados oficiais, não é? E pode ajudar a rever essa situação. O exemplo do Peru... Do Equador. Do Equador, desculpe. O exemplo do Equador em que tu participou, isso foi, a recomendação de vocês foi praticada, né, pela liderança na época? Pois é, o caso do Equador é emblemático porque a auditoria foi feita por iniciativa do Poder Executivo. O presidente da República baixou um decreto determinando que se fizesse a auditoria da dívida, constituiu uma comissão, não somente de cidadãos e autoridades equatorianas, mas também nomeou 6 estrangeiros, 3 latino-americanos e 3 europeus. Eu tive a honra de ser uma dessas pessoas e o grupo teve a oportunidade de ter acesso aos documentos. E foi um processo que durou 14 meses, produzimos um relatório. A parte da dívida em que eu trabalhei foi a dívida externa contraída com bancos privados internacionais, uma dívida em títulos muito parecida com a dívida brasileira. E nós identificamos mecanismos inacreditáveis. Nós identificamos, por exemplo, na década de 70, contratação de dívida para financiar a própria ditadura militar. É o que se chama, em termos jurídicos, de dívida odiosa, porque odiosa não tem a ver com ódio, sim. É um termo jurídico porque é uma dívida contraída contra os interesses da população, sim. Porque a população não queria ditadura, queria democracia. E com um Estado que tem que defender o cidadão. Defender o cidadão. Então, foi contraída a dívida para financiar um regime contrário à vontade popular. E o povo queria pagar essa conta, não é? Então, por isso que se chama dívida odiosa. Então, na década de 70, o início da dívida equatoriana tem a ver com essa questão e também tem a ver com o financiamento de grandes obras. O que aconteceu aqui no Brasil também. Eu ia dizer, qualquer semelhança não é mesmo, é idêntico ao caso brasileiro. Olha, só que aqui no Brasil não tem como se comprovar também que houve um financiamento para métodos da ditadura? Olha, durante a CPI da dívida, 2009, 2010, na Câmara dos Deputados, nós pedimos os contratos que comprovassem o enorme crescimento da dívida na década de 70, que foi uma dívida que saiu de 5 bilhões de dólares no início da década para 80 bilhões de dólares no final da década. E os livros trazem informação de que essa aí seria a dívida do milagre econômico. Não é nenhum milagre, né? Foram obras construídas a título de dívida. Então, pois bem, pedimos esses contratos. Os contratos que foram fornecidos à CPI não comprovam nem 20% desse estoque. Então, ainda, como foi feita apenas uma investigação na Câmara, não chegou a ser feita a auditoria, essa ainda é uma interrogação. E os outros 80%? Né? Maria Lúcia, eu não posso deixar de falar da questão da Grécia, né, que toma aí manchetes em todo o mundo, e tu estivesses lá recentemente, e até tem uma questão que a dívida da Grécia pode ser até uma fraude. É mesmo assim? O que é parecido com o que tu verificou aqui no Brasil, no Equador? Então, é o mesmo sistema da dívida atuando. Não é? Essa dívida sem contrapartida para o país, né? Esses mecanismos e tudo mais. O que nós investigamos na Grécia? Nós focamos... A questão dos bancos, né? Privados, eu digo na semelhança na questão dos bancos privados. Na medida em que essa dívida financeira não beneficia o país, então, afinal, quem está sendo beneficiado? Os bancos, né? E no caso da Grécia, então, foi um verdadeiro escândalo. Por quê? Nós focamos nessa fase preliminar, foram apenas 7 semanas de trabalho, né? Quer dizer, diferente do caso do Equador, por exemplo, foram 14 meses, né? Nós chegamos a comprovar a ilegalidade e o presidente da República lá no Equador submeteu o nosso relatório a crivo jurídico e anulou 70% da dívida externa em títulos. Na Grécia, por enquanto, nós fizemos só um trabalho preliminar. Foram 7 semanas de trabalho focados nessa fase
atual do endividamento, de 2010 para cá, que é justamente o período em que a chamada troika. O que é a troika? O conjunto FMI, Banco Central Europeu, Comissão Europeia, passaram a intervir nesse processo e dirigir o processo de endividamento grego, inclusive impondo os acordos, não é? Todo do receituário econômico, de corte de gastos, corte de investimentos, etc. Então, isso aconteceu a partir de 2010 para cá. Nós investigamos esse processo. Ao nos depararmos com os acordos feitos, né, nós conseguimos comprovar que o acordo feito lá em 2010, que é chamado, ele é conhecido como acordo bilateral, segundo o qual os países europeus, 14 países europeus e o Banco Central Europeu, o KfW, dariam recursos para a Grécia, para ajudar a Grécia. Isso é o que todo mundo acredita que existiu. Quando nós analisamos o acordo, o que é que nós encontramos? Os países não entregaram dinheiro à Grécia. De acordo com o que está previsto lá nas cláusulas, os países e o KfW entregaram os recursos para uma conta no Banco Central Europeu. E dessa conta no Banco Central Europeu, os recursos não foram para a Grécia. Os recursos foram diretamente para bancos privados internacionais, que tinham títulos antigos gregos extremamente desvalorizados, que estavam sendo vendidos no mercado por 16%, 17%. Então, eles foram beneficiados e tiveram esses títulos pagos pelo valor total, a 100% do valor de face. Não é? Então, esse esquema, não é, embutido nesse contrato, o que ele mostra? Que a Grécia não recebeu os recursos, mas ela está tendo que pagar de volta os juros sobre esse capital. Está tendo que reembolsar esse capital, está tendo que pagar os encargos sobre esse capital. Os outros acordos que nós analisamos em 2012 são ainda mais escandalosos. São empréstimos feitos por uma empresa criada em Luxemburgo, paraíso fiscal. É uma sociedade anônima. Ah, sim. Mas que sociedade anônima é essa? Pois é, claro que os gregos vão ter que agora, mais ainda, né? Eles vão ter que pagar as duras penas também, assim como nós temos pago quanto a isso, a questão das transnacionais que vocês estão falando e sistema financeiro. Voltando um pouquinho, já que a nossa entrevista está terminando, não posso deixar falar no caso brasileiro. Como é que tu acha que o cidadão pode se posicionar melhor, que ele pode exigir que isso aconteça, inclusive uma auditoria séria aqui no Brasil, para se falar em questão de dívida, já que estamos aí pagando há tanto tempo? Nós acreditamos que essa situação só se modificará a partir de uma grande pressão social consciente. A sociedade tem que aprender esses temas. Então, as nossas campanhas, tanto essa campanha atual como que as transnacionais paguem o justo, como a campanha da Auditoria Cidadã da Dívida, é uma campanha permanente, nós possibilitamos a conformação de núcleos para estudar essa questão da dívida. Nós promovemos cursos à distância. Nós publicamos livros, cartilhas, materiais, artigos na nossa página, auditoriacidadã.org.br, de tal forma que nós queremos criar essa consciência, não é, para o cidadão que está pagando a conta. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos um núcleo, ele é coordenado atualmente pelos nossos companheiros aqui do CEAP, a Associação dos Auditores do Tribunal de Contas do Estado, e com a participação de várias entidades da sociedade civil, servidores do Judiciário, da Universidade aqui da URGS, enfim. O cidadão daqui do Rio Grande do Sul pode participar do nosso núcleo. Importante. Outros núcleos podem ser criados no interior do Estado, de tal forma que nós vamos criando essa consciência cidadã. Exato. E tem o exemplo dos observatórios sociais, né? Exatamente, essa é a saída.
Maria Lúcia, muito obrigada. Esperamos, né, que assim, que todo o Rio Grande do Sul, que as pessoas nos mais variados pontos do Rio Grande do Sul que acompanharam agora a entrevista, possa realmente, né, tomar conta, assim, vamos ser protagonistas, vamos mudar um pouco esse país e vamos nos dar conta que nós é que temos que resolver, né? É, porque nós é que estamos pagando essa conta. Exatamente. E como? Muito obrigada e sucesso aí no teu trabalho. Obrigada também. E o Cidadania faz um breve intervalo e já voltamos.